E aí, meus queridos, vamos para mais um vídeo? Então, chama a vinheta para nós aí. Os senhores estão felizes? Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma sigla que é bastante usada, né? É comum e nos últimos tempos aí, devido a todas as circunstâncias, tá mais do que usual. É a sigla BO. Eu já passei vergonha por não saber o significado dessa sigla, né? Uma vez que eu fui informar um cliente, ó, seu veículo está aguardando uma peça, porém essa peça entrou em BO e agora a gente vai aguardar os desdobramentos aí da companhia na busca dessa peça, né? O fabricante, mesmo estando em BO, ele vai fazer uma busca e a gente vai aguardar para depois ter parâmetro, né? Se vai ser um reembolso direto para o senhor, como é que vai fazer? Antes de eu continuar, vou contar o caos. O cliente ficou muito bravo, porque eu não sabia explicar. Ele falou, mas que BO? O boletim de ocorrência eu já entreguei lá na companhia. Mas que BO? Né? Você está falando que meu carro é um BO? Eu falei, não, BO é uma sigla utilizada para quando a peça do veículo ela não está sendo fornecida pelo fabricante. Pô, mas você tem que saber explicar e tal. Daí foi uma bagunça. O que significa B.O? Back Order, ok? É um termo em inglês que nada mais significa o quê? A peça ou está indisponível pelo fabricante por falta de fabricação ou cancelamento da mesma. Essa é uma tradução aí dentro do nosso contexto de funilaria e pintura, tá? A tradução livre aí, ela vai trazer a simples explicação. Algo que não está disponível, essa seria a tradução livre aí do back order. E aí o pessoal fala BO. Quando eu falo pessoal, isso é estrutura companhia de seguros, tá? A gente tem que saber explicar, porque uma vez que entra uma peça em back order, a seguradora vai anunciar para o cliente vai perguntar para a gente. Então a gente tem que saber, ter o conhecimento. Jonathan, o que acontece quando uma peça entra em BO? Né? Primeiro passo, você precisa descobrir se essa peça está em BO por tempo determinado ou se ela foi cancelada. No caso de peça em BO por tempo determinado, com certeza, né, vai ter essa peça na rede. Geralmente é uma situação de fornecedor, teve que pausar a produção. E pasme os senhores, o fabricante de veículos, ele tende a pender para o lado da fabricação e não da reposição. Então, às vezes, ele tem um lote lá imenso de peças, mas para fabricação, para o desenvolvimento de novos veículos, da mesma marca e modelo do seu. Ela não vai disponibilizar essa peça, porque o foco deles não é reposição do fabricante. Pasme os senhores, o foco é distribuição, fazer o veículo e distribuir ele, né? Aí, quando acontece isso, e tem a peça no fabricante, a companhia pede alguns dias úteis para conseguir resolver isso junto com o fabricante, até porque o fabricante tem que fornecer a peça. Mas a princípio entra em BO porque não tem na rede. Encontrou na rede, vai mandar essa peça. Não encontrou na rede, o fabricante tendo essa peça, por mais que eles tendem a focar nos veículos de linha de produção, eles têm que fornecer, só que acaba ficando burocrático, demora um pouco mais e você tem que informar o seu cliente, simples assim. Jonathan, e se a peça foi cancelada pelo fabricante? Isso acontece, principalmente quando o veículo já tem mais de 10 anos de fabricação, onde o fabricante não tem mais obrigação legislativa, a lei não obriga mais o fabricante a ter em estoque a peça. Vocês sabiam disso, né? Uma vez que o veículo já passou de 10 anos da data da fabricação dele, eu tenho um veículo 2010, 2021, a fábrica não tem obrigatoriedade de manter estoque. Se você precisar de uma peça, ela tiver lá em estoque, ela vai te fornecer. Se ela não tiver, a lei não vai obrigar ela. Mas eu vou processar, né? Estamos aqui no Brasil, né? Então, eu vou processar, não vai adiantar nada. Você tem que procurar uma outra alternativa. No caso em questão seguradora, Jonathan, o que acontece? A companhia vai oferecer o reembolso ao cliente. Então, perceba, a gente falou de back order, né? O significado da sigla BO, traçou alguns exemplos do que pode acontecer.
E já entrou numa outra questão, o reembolso ao cliente, ok? Como que funciona? A seguradora não acata mais as cartas de próprio punho para o cliente autorizar a oficina a colocar uma peça do mercado alternativo, seja original, usado ou novo paralelo. A gente já falou isso em vídeos anteriores, né? Que a seguradora não acata mais a carta e não autoriza a oficina a fazer compra de peças nesse sentido. Para evitar o quê? Dor de cabeça. Porque daí o cliente, ah não, eu autorizo para poder liberar o carro e depois entra em processo contra a companhia, contra a oficina, reclamando que colocaram uma peça usada no meu carro, colocaram uma peça do mercado alternativo paralelo no meu carro. Então a companhia mais uma vez saiu na dianteira. Para você que trabalha com componente seguro, já entendeu nos vídeos anteriores que você tem que se aprofundar naquilo que você desenvolve. Ou você desenvolve o mercado que você está trabalhando, ou você simplesmente vai junto com a manada, né? Simplesmente, não tá dando, não presta, não é legal, eu tô reclamando, mas também não largo o osso. Então vamos lá. Dito isso, a companhia saiu na dianteira e qual é o comportamento hoje? Qual que é o posicionamento, o protocolo, a tratativa? Entre em contato com o cliente, o farol do seu veículo. Eu tô até com um caso aqui que tá rolando aqui com a gente. É um veículo que a fábrica foi embora do país, o carro já tem mais de 10 anos de mercado. Para os que estão antenados, sabe qual é a fábrica que eu estou falando, que foi-se embora do país. E como se não bastasse, o veículo já tem mais de 10 anos de fabricação, tem 14 anos de fabricação, se não me falha a memória. E não tem os faróis, peça em BO, não tem o farol, peça cancelada, a fábrica foi embora. Então, a companhia fez a busca em toda a rede nacional, não encontrou. Qual que é o segundo ponto? Passa a ordem de compra para o cliente, o reembolso no valor integral das peças para o cliente. E aí o cliente se responsabiliza em relação à compra de peças e garantia dessa peça junto com quem forneceu. Fique atento, tome cuidado, né? Eu tenho batido nessa tecla, vá a fundo nos assuntos do seu trabalho, para você evitar prejuízo, dor de cabeça. Não tá legal, já não tá fácil. Se você ficar dando mole, aí piora mais ainda. Espero que vocês tenham gostado e aguardo até o próximo vídeo. Valeu!